Olá, boa noite. Olá, boa noite. Já estamos vendo aí nossos amigos que já estão se conectando. Só mais um minuto nós já vamos começando então, tá bom? Eu sei que tem mais algumas pessoas conectadas. Se puderem mandar aqui uma resposta aqui no bate-papo, informando se estão ouvindo bem. Olá, boa noite, obrigado. Maria Aparecida, quem também escreveu aqui pelo Leal. Olá, filha, boa noite. Então, uma boa noite mais uma vez a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada. Obrigado, Mariana, pelo retorno. Oi, Gracilda, boa noite, minha amiga, tudo bem? Esther, minha irmã, boa noite. Boa noite aos amigos do Leal que também estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar só mais um minuto, porque a gente sabe que nessas transmissões sempre ocorre, né, de alguém se atrasar um pouquinho e nós vamos começando já já, tá bom? Boa noite, Vanessa, boa noite, Simone. Muito bem, meus amigos. Hoje, nessa noite, como vocês já viram, o nosso tema é sobre o perdão, algo tão necessário em nossas vidas e diríamos até que é talvez o mais urgente de todas as nossas decisões é decidirmos perdoar as pessoas e de alguma forma também alcançar o perdão delas. Vocês viram pela chamada da live que nós vamos fazer referência a uma passagem do Evangelho e logo mais nós vamos começar então. Eu acho que nós podemos então iniciando com a prece. Convido a todos neste instante então que possamos focar aí o nosso pensamento, elevando a Deus nosso Pai, a inteligência suprema, a sabedoria perfeita, a fonte eterna de todo o amor. Pedimos, Senhor, permita que os nossos amigos espirituais possam, nesta noite, nos auxiliar, nos envolvendo na paz, nos envolvendo no amor, para que possamos compreender, Senhor, as ideias que aqui iremos ouvir e que de alguma forma possamos elaborar em nós uma atitude, um caminho para entendermos e compreendermos como alcançarmos o perdão. O perdão que nós necessitamos e o perdão que necessitamos oferecer a todos que compartilham conosco a existência. Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos a bênção da vida e a oportunidade de, reunidos nesta noite, sob o nome de Jesus e a proteção dos espíritos amigos, iniciar esta live. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos, Senhor. Muito bem, meus amigos. Nós vamos nesta noite, então, como eu já falei para vocês, refletir sobre o tema do perdão e tentar entendê-lo como um caminho para a nossa própria paz interior. Todos nós buscamos e almejamos um estado de espírito de tranquilidade, de pacificação, de harmonia. E certamente muitas atitudes são necessárias de nossa parte para alcançar esse estado, essa bem-aventurança, esse estado de se sentir em paz consigo mesmo e com o nosso próximo. E certamente o perdão que nós soubermos desenvolver, essa capacidade de aceitar e compreender o outro,
é fundamental para alcançarmos essa paz. É interessante que quando eu fiz a divulgação do tema hoje, muitos amigos retornaram dizendo que esse é o maior desafio de todos eles. E eu respondi para alguns, o meu também. Todos os dias eu preciso aprender a perdoar as pessoas de modo geral, porque o mundo está repleto de situações que muitas vezes não nos atingem diretamente e nós desenvolvemos algum tipo de sentimento, de animosidade, uma certa indignação e uma censura severa em relação àqueles que têm causado tantos problemas. Porque de fato não teríamos talvez em nossa vida ninguém a perdoar verdadeiramente, já que todas as pessoas que conosco conviveram, se cometeram erros, nós também cometemos e estávamos todos aprendendo. Acredito assim que não tenho nenhum adversário, mas eu penso todos os dias o quanto eu preciso desenvolver essa capacidade de perdoar as pessoas que muitas vezes não me atingem diretamente, mas atingem outras pessoas e nós nos sensibilizamos por essas dores. O perdão é algo, então, como nós vemos, fundamental em nossas vidas, em nossas existências. Todos nós precisamos, de alguma forma, dar perdão e receber perdão o tempo todo. Não que sejamos adeptos daquela ideia de que nós somos cheios de erros, cravados de pecados, cheios de dificuldades, porque realmente, na nossa condição espiritual, todos nós hoje que partilhamos a existência aqui no mundo, não somos muito diferentes uns dos outros. E se temos muitos erros, também temos muitos acertos. E assim a gente vai se equilibrando nesse longo caminho que é a jornada humana aqui na Terra. Muitos acreditam, então, que o perdão é algo que nós devemos dar incondicionalmente em todas as situações. E, de fato, no sentido mais profundo que possamos buscar da palavra perdão, ele sempre deverá ser incondicional. Mas quando a gente fala perdão incondicional, quer dizer sem condição nenhuma. Então significa que eu sempre terei que estar à disposição daquelas pessoas que me magoam e me ferem. Muitos até usam uma passagem do Evangelho em que Jesus disse: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mal com U, hein? Isso aqui é importante para entender o texto do Evangelho. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser lhes emprestes. São palavras de Jesus que foram registradas por Mateus no capítulo 5, no versículo 38 e 42 do Evangelho segundo Mateus. Muitas pessoas, ao lerem essas colocações de Jesus, se perguntam: poxa, Jesus está dizendo realmente para eu me tornar uma vítima na mão de pessoas difíceis? Na mão de pessoas que são, muitas vezes, assim, de trato ali difícil no dia a dia? De outras vezes que fizemos esses temas, amigos fizeram comentários também, até públicos, dizendo do quanto é difícil para eles vencer essas dificuldades, esses problemas, por exemplo, com familiares, de pessoas que testam a paciência deles todos os dias, que estão o tempo todo produzindo situações constrangedoras, situações difíceis, e as pessoas ficam indignadas, né, pensando: o que será que significa isso realmente? Quer dizer que eu tenho que me entregar a uma pessoa que me agride permanentemente a pretexto de dar-lhe o perdão? Precisamos entender o contexto em que as pessoas que ouviram essas primeiras palavras de Jesus sobre o perdão, ou os primeiros a ouvirem essas palavras de Jesus, viviam. Naquele tempo, os judeus viviam sob a dominação romana. E eles eram bem cruéis no trato das pessoas que estavam sob a dominação deles. Se pagassem os impostos e aceitassem todas as arbitrariedades que os dominadores exerciam, corria tudo bem com a população. Só que nós sabemos, o ser humano tem os seus limites. Tem hora que ele é tão explorado, tão abatido, tão humilhado, ele se rebela. E isso levava muitas pessoas
a se sentirem profundamente humilhadas com aquela dominação que os romanos exerciam sobre os judeus na Palestina há 2000 anos atrás. E muitos se movimentavam planejando ações de tentar expulsar os romanos ali, produzindo levantes, produzindo ali, de alguma forma, algo que libertasse eles do jugo romano. E Jesus sabia das intenções de muitas pessoas, não só porque essas notícias chegavam a eles, não só porque os discípulos, alguns até tinham contato com pessoas que tinham essas predisposições, e muitas pessoas até viram em Jesus um líder que talvez pudesse chamar o povo a uma rebelião e se libertar do jugo romano. Só que Jesus tinha o conhecimento pleno. Ele entendia todo o contexto político, econômico, cultural que aquelas pessoas viviam. Ele sabia que o poderio militar do exército romano seria suficiente para esmagar e destruir Jerusalém e dispersar os judeus, como o que aconteceu depois no ano 70 da era cristã, quando houve a segunda grande dispersão dos judeus pelo mundo e eles acabaram se espalhando e perderam a sua cidade sagrada, o seu local ali que era tão venerado por eles. Jesus, quando recomenda às pessoas do seu tempo que não resistissem, que não lutassem, ele sabia as consequências que viriam dessa tentativa de luta. Por isso que Jesus, de forma muito clara, muito objetiva, disse: olha, neste momento da vida de vocês, não adianta muito vocês tentarem lutar, porque vocês irão perder. Quando ele fala de se alguém quiser caminhar contigo 1 milha, caminhe 2, se te pedirem para fazer algo, e os romanos faziam isso, os soldados faziam isso. Eles tinham o direito de cobrar e de pedir a um judeu que exercesse ali um trabalho que atendesse os interesses do império. Jesus estava dizendo: se te pedirem, faça de boa vontade, porque você vai conservar a sua vida. Você irá se manter aqui vivo e poderá prosseguir até que as coisas possam se modificar e melhorar. Quando Jesus diz, então, que não resistais ao mal, e o mal aqui eu falei para vocês que era mal com U, é no sentido, não resista ao homem mau, porque ele irá exercer a violência e a força e você irá perder. O problema é que muitas pessoas não entenderam essa mensagem de Jesus, talvez soubessem o que Jesus estava falando, mas, como muitas das advertências de Jesus, como elas não interessam aos nossos desejos imediatos, nós não ouvimos ou não ouvimos até hoje. E por isso que nós acabamos experimentando as consequências negativas de não ouvir essas recomendações de Jesus. E isso nos levou então a perdermos ao longo de muitas encarnações e muitas vidas passadas belíssimas oportunidades de crescimento espiritual. Muitos pensam que essas colocações de Jesus elas deveriam ser aplicadas de forma incondicional nos nossos dias. E não é bem isso então que nós vemos por esse contexto em que eles viviam que Jesus pretendia. Jesus pretendia proteger a vida daquelas pessoas naquele momento. Por isso que ele disse: oferece a outra face se te baterem num lado, porque assim você não vai se indispor com um inimigo poderoso que poderá te destruir. É interessante que quando as coisas convêm, nós sabemos entender as passagens do Evangelho de forma figurada. Quando não convém, nós achamos que elas devem ser seguidas literalmente. Tem outra passagem do Evangelho que nos mostra que Jesus usava expressões muitas vezes de forma muito assim a chamar a atenção das pessoas à reflexão. Porque muito mais do que um consolador, do que alguém que vinha curar, do que alguém que vinha trazer paz de espírito, Jesus também exercitava a inteligência das pessoas. Por isso que há passagens do Evangelho que são aparentemente contraditórias. Como, por exemplo, quando ele fala: não julgueis a fim de não ser julgados. Em outra passagem nós vamos encontrar ele dizendo aos discípulos: quando entrares numa cidade, verifique quem é digno de te hospedar.
Jesus está nessa situação dizendo, faça um juízo de valor, julgue as pessoas. Por que Jesus usava essas expressões? Obviamente que era para trazer nas pessoas um certo incômodo, uma certa predisposição em refletir, em pensar, será que é isso mesmo que ele espera de nós? Como hoje nós fazemos. Hoje, obviamente, vivemos numa situação muito diferente daquela que os judeus viviam naquele tempo. Hoje nós podemos sim nos rebelar até um certo limite a alguma imposição injusta, mas diz o bom senso que, se nós observarmos que a nossa vida corre risco, nós devemos sim nos proteger. Nós devemos sim evitar um confronto que possa comprometer a nossa segurança. Muitos dirão que isso é covardia, que isso é submissão. Porém, nós sabemos que nós não estamos no mundo, pelo menos aqueles que buscam hoje seguir a essência dos ensinamentos de Jesus, nós não estamos no mundo para nos degladiarmos, para combatermos com violência quem quer que seja, mesmo que uma causa seja justa. Aqueles que buscam a elevação espiritual, que já compreendem que a vida está além desses limites aqui terrenos, jamais usarão a força e a violência como uma forma de combate aos problemas, às situações adversas da vida. Nunca usará a força para combater o seu irmão. Pouquíssimas situações se justifica, e ainda sob inúmeras circunstâncias ali, condicionantes, é que se justifica talvez o uso de uma atitude mais firme, mais contundente, que possa de alguma forma ferir alguém. São situações excepcionalíssimas em que nós poderemos dizer que podemos agir de uma forma, entre aspas, agressiva e violenta, né? Há passagens do Evangelho que nós entendemos então que Jesus falava sobre um contexto, sobre uma época, sobre uma condição de vida daquelas pessoas. Quer dizer então que tem coisa do Evangelho que não se aplica mais a nós? Não, também não é isso. Em verdade, existem situações que nós podemos trazer para a nossa realidade presente. Hoje, como nós aplicaríamos em nós o dar a outra face? Como nós aplicaríamos essa lição de Jesus em nossas vidas, no exercício do perdão? Alguém que me fere, alguém que me agride, alguém que me persegue, alguém que me calunia, como eu vou reagir? Eu utilizarei todos os meios éticos e lícitos para me proteger e me defender, mas jamais darei vez à violência, ao instinto agressivo que muitas vezes nos leva a revidar, a exercer a antiga lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que era um princípio, que foi até um princípio legal na época dos babilônios. Quando Jesus falou aos judeus, né, aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, era algo que remontava à época do cativeiro na Babilônia. O código babilônio lá permitia as pessoas revidarem, da mesma forma que elas fossem agredidas, contra o seu agressor. Se alguém matasse o meu pai, eu poderia matar o pai dessa pessoa. Era entendido isso como lícito, como correto. É isso que Jesus estava dizendo naquele tempo. Você não pode fazer ou cometer o mesmo erro que cometeram contra você. Porque assim você estará fazendo o quê? Desenvolvendo uma onda de ódio que será progressiva. E nós vemos isso, até há pouco tempo isso acontecia aqui no nosso país, na nossa sociedade. Talvez exista ainda nessas cidades do interior, em especial algumas regiões do Brasil, aquelas disputas entre famílias, aquelas verdadeiras histórias de vingança em que um acabava agredindo alguém de uma família e a revolta vinha, a vingança vinha, sempre fazendo essa cobrança. Se alguém matou o meu irmão, eu ia lá e mato o irmão dessa pessoa. E assim essas famílias, ao longo de gerações, travando uma guerra particular ali entre eles. Isso é fato conhecido de muitas famílias aí de algumas regiões do país, e no mundo todo existe talvez esse tipo de situação.
Qual é o grande problema de nós fazermos isso? Nós vamos aguçar em nós os nossos instintos mais primitivos. Nós sabemos que nós trazemos dentro de nós todo aquele potencial da animalidade que foram os estágios precedentes em que nós, ainda quando éramos princípio inteligente, antes de atingirmos o domínio da inteligência do espírito, estagiamos em formas ancestrais em que esses instintos agressivos, violentos, eram fundamentais à nossa sobrevivência como seres ainda muito primitivos, como seres ainda que precisávamos apenas garantir a sobrevivência material. Mas com a evolução espiritual, com o progresso, nós fomos lentamente aprendendo a colocar esses instintos dentro de um limite de razoabilidade, daquilo que é adequado à nossa sobrevivência. O grande problema de darmos vazão a esse instinto agressivo é que ele vai nos conservar estacionários em nossa evolução espiritual. Aqueles que já compreendem que há algo muito superior a ser alcançado e vivido por todos nós, se desejam alcançar isso, necessitam aprender a não dar vazão a esse instinto agressivo, em que nos leva a revidar, a exercer olho por olho, dente por dente. Nos nossos dias, dar a outra face é, sobretudo, nós contermos em nós o ímpeto agressivo de revidar violência com violência, agressão com agressão. E em nossas relações interpessoais, nos conflitos que nós temos entre familiares, porque muitas vezes o que as pessoas nos fazem não é algo assim digno da expressão dessa agressividade violenta, primitiva que nós trazemos, desse instinto de sobrevivência e de autopreservação. Mas são situações conflituosas em que nós estamos ali muitas vezes em disputas. Há disputas entre irmãos, às vezes por heranças, às vezes por cuidados com os pais. Há disputas, às vezes, pela posição, por destaque no meio familiar. Há disputa entre as pessoas no ambiente profissional. Infelizmente, há disputas até dentro das casas espíritas e em outros núcleos religiosos em que as pessoas se degladiam. Muitas vezes de uma forma polida, velada, mas há um espírito de animosidade, de embate, de combate entre as pessoas que passam a se degladiar, por exemplo, por posições, por postos, por cargos. Infelizmente, quando nós damos vazão a isso, nós esquecemos a finalidade essencial da vida. Nós estamos no mundo para aprendermos a viver em paz uns com os outros. Mesmo que essas pessoas sejam muito difíceis, mesmo que essas pessoas sejam muito, às vezes, intratáveis, como nós dizemos em alguns momentos. Nestes casos, oferecer a outra face é nós desenvolvermos em nós uma compreensão mais profunda da nossa realidade de espírito imortal, de que nós estamos numa posição temporária no mundo, de que ninguém está aqui livre das consequências dos seus erros. É desenvolvermos a compreensão de que aquela pessoa que nos parece antagônica, seja no seio da família, no ambiente profissional ou no nosso núcleo religioso, que essa pessoa representa um irmão tão amado por Deus quanto nós mesmos. Então, qual o sentido de um embate entre nós? Qual o sentido de nós sermos tão duros, tão exigentes e tão refratários, por exemplo, a uma tentativa de aproximação e reconciliação? Podemos entender que em nossos dias, dar a outra face é estarmos predispostos a uma reconciliação, a uma paz, a estabelecermos com o outro um clima de paz, de harmonia entre nós e eles, compreendendo que o que o outro faz será sempre responsabilidade dele, não cabendo a nós nos envolvermos com essa onda mental destrutiva que muitas pessoas se permitem. Há pessoas que, por exemplo, parecem viver num embate permanentemente com alguém o tempo todo. Se não é um conflito na família, é um conflito no ambiente de trabalho. Se não é um conflito no ambiente de trabalho, é um conflito no ambiente
que a pessoa frequenta, seja um clube, uma associação, uma instituição religiosa. Há pessoas que parece que elas estão o tempo todo brigando com alguém em algum lugar, em algum momento. O que isso pode nos revelar? Que talvez o problema não esteja nos outros, mas sim em nós mesmos. Porque imperfeitas, todas as pessoas são. Necessitadas de aprendizado, de evolução, todos são. Então o que nós vamos concluir? Alguém que está em permanente combate com o mundo, certamente deve ter esses problemas dentro de si mesma. Daí a necessidade de refletirmos o quanto nós estamos neste embate permanente com pessoas o tempo todo em nossas vidas. Muitos vão alegar e vão dizer, é que as pessoas são difíceis mesmo, é verdade, e é assim para todo mundo. E é dessa dificuldade que nós aprimoramos, que nós evoluímos. É desses embates que nós vamos passando a compreender qual é o verdadeiro sentido da vida. É sobretudo quando nós somos agredidos que nós passamos a entender de forma mais didática e mais profunda por que não podemos agredir o outro. É a forma mais direta de aprendermos, é sabermos que aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para as outras pessoas. É isso então que significaria nos nossos dias dar a outra face, é desenvolver essa compreensão e não necessariamente nos tornarmos vítimas permanentes da ação dessas pessoas. Muitas vezes nós é que permitimos as pessoas terem todo esse acesso destrutivo sobre a nossa vida. Porque à medida que damos importância a esses ataques, nós conferimos a essa pessoa uma certa forma de poder. A partir do momento que eu respondo a uma provocação, é neste momento que eu me enfraqueço e eu me torno igual a essa pessoa. E me tornando igual a ela, eu entro nesse clima de disputa, de rivalidade e pior, um clima de sintonia mental, em que eu passo a ter uma simbiose espiritual com essa pessoa, porque as nossas mentes se conectam. E ao nos conectarmos mentalmente, nós podemos estar até em ambientes separados, podemos estar em continentes, mas o pensamento, que é força poderosa, que nos liga uns aos outros, nos conectará a essa pessoa. E dessa forma nós estaremos nos combatendo e degladiando mentalmente nessa sintonia de desarmonia. E precisamos entender que, entrando nesse circuito de forças mentais, estarão as mentes desencarnadas, homens e mulheres que aqui viveram e que têm os seus rancores, os seus ressentimentos, as suas mágoas. Por quê? Há uma lei de afinidade no universo. Os pensamentos que têm sintonia, que têm semelhança, se conectam e se alimentam. Por isso que é tão difícil nós vencermos, às vezes, essas tendências, porque há o quê? Um processo de alimentação dessas ideias permanentemente. Porque há nos nossos dias tanta confusão no mundo, porque as pessoas estão mentalmente sintonizadas com essas perturbações. E isso alimenta na humanidade a sua predisposição às atitudes mais imperfeitas, mais infelizes. Nós precisamos considerar também que nós também possuímos adversários do passado, pessoas que magoamos ou que fomos magoados por elas também, e que, não tendo reencarnado neste mesmo período que nós estamos vivendo, estando eles vivendo no mundo espiritual, eles passam a nos observar, a nos acompanhar, eles passam a nos alimentar essas animosidades que nós temos em relação uns aos outros. Isto não nos isenta das nossas responsabilidades perante as leis divinas. Sempre somos responsáveis por aquilo que nós produzimos mentalmente e na nossa vida exterior, sempre. Mas essas induções provocadas pelos chamados obsessores, espíritos perturbadores, que procuram muitas vezes nos envolver nos seus próprios conflitos e buscam muitas vezes se vingar de nós, estarão nos alimentando essas indisposições.
Por isso que muitas vezes nós também sentiremos sempre grande dificuldade de nos libertarmos dessas ideias, porque não é somente a nossa vontade que está atuando nisso, também há outras vontades nos influenciando. E aí alguns perguntariam agora, nesse instante, mas como nos libertarmos de tudo isso, Antenor? É através dessas reflexões que nós fazemos, é através da apropriação desse conhecimento e de pensarmos de forma muito objetiva, muito serena, de que nós todos precisamos de paz e trégua uns com os outros. E todos nós precisamos de perdão, todos nós precisamos de compreensão. É desse autoconhecimento, então, que advém essa força para nós resistirmos a essas tendências de condenação do próximo. A grande dificuldade que há é que muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nos leva a não queremos aderir a esse programa de renovação da vida. Ficamos limitados ali às nossas velhas paixões, ao nosso ego, ao nosso egoísmo, porque achamos que estamos sempre com a razão. É muito difícil nós identificarmos no mundo alguém que esteja sempre com a razão. E precisamos suspeitar de nós mesmos quando nós estamos sempre nos julgando certos em todos os momentos da vida. Quando nós não conseguimos, em uma semana, reavaliar uma conduta e pensar, não, eu realmente acho que não precisava ter agido assim com tal pessoa. Nós poderemos estar ali em duas situações. Uma bem pouco provável. Atingimos a perfeição. Ou pelo menos o estado de equilíbrio assim desejável a um ser humano de condições medianas. O que é muito raro. Porque nós, na maioria das vezes, precisamos rever as nossas condutas uns com os outros, pelo menos semanalmente. Eu tenho tentado pensar diariamente para mim mesmo. Mas se a gente conseguir avaliar numa semana atitudes que precisávamos ter revisto, repensado, agido de uma forma diferente na nossa relação, isso já é um caminho para encontrarmos essa capacidade de perdoar. E ir a algo pouco mais além, compreender que as pessoas, assim como nós, necessitam de novas oportunidades sempre, porque todos nós estamos aprendendo. Precisamos passar a entender que o outro que errou conosco é alguém que ainda não aprendeu a forma melhor de viver dele, assim como nós mesmos já somos capazes de perceber que não encontramos a nossa melhor forma de viver com o próximo. Essas reflexões são, então, o que vão nos ajudar a entender como adquirir o perdão. É esse reconhecimento de que somos espíritos em evolução, ou se quisermos, somos pessoas em aprendizado. Evolução espiritual nada mais é do que desenvolvermos uma compreensão progressivamente maior da vida e passamos a aderir em conduta, em estado, em intimidade a esses ideais que nós passamos a considerar como verdadeiros. Isso é evolução espiritual. É nós desenvolvermos uma capacidade de perceber que o outro falha, não porque ele é necessariamente mau, não porque ele é nosso inimigo, mas porque é alguém tão infeliz quanto nós mesmos em determinados momentos da vida em que o nosso melhor não pôde surgir. E precisamos entender que aqueles que falham sempre e constantemente, e temos exemplos públicos na sociedade, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, são espíritos profundamente infelizes. Por quê? Estão semeando a dor e o sofrimento que colherão inevitavelmente. Porque nós conseguimos nos compadecer de pessoas que sofrem agora e não conseguimos nos compadecer das pessoas que sofrerão no futuro? Nós que temos muito claro essa ideia de que nada, absolutamente nada que façamos passará desapercebido das leis divinas, precisamos entender que o praticante da maldade de hoje é certamente e inexoravelmente, inevitavelmente, o infeliz de amanhã.
o que experimentará a dor e o sofrimento. Por quê? Se há algo que sempre pesará em nós, é obrigatoriamente a consequência dos nossos atos. Essa reflexão nos ajuda a entender que hoje quem causa o mal, que causa problemas para o seu próximo, é alguém profundamente infeliz no futuro, então precisamos aprender a vê-los dessa forma. É desenvolver essa compreensão espiritual da vida. Nós não estamos no mundo para sermos felizes de uma forma imediata, instantânea. Nós não estamos aqui para nos realizarmos plenamente em poucos dias. Tudo na vida é processo, tudo na vida é luta, trabalho, é desenvolvimento, é dedicação, é esforço. A própria natureza nos mostra isso. As nossas formas físicas, resultados da evolução biológica, levaram centenas de milhares de anos para chegar ao que somos hoje, fisicamente falando. Espiritualmente, a nossa mente, conhecimento, nossa personalidade, o nosso eu verdadeiro, ou seja, nós mesmos, espíritos imortais, estamos evoluindo na condição humana, no mínimo, há 200 mil anos. E se pensarmos em todo o conjunto da evolução no planeta, nós estamos há milhões de anos em processo de evolução espiritual. Nada, absolutamente nada, se dá de forma instantânea na vida, seja material ou espiritual. Porque esperaríamos das pessoas que elas fossem boas de pronto. Então essa compreensão ajuda a nos entender que quem nos fere é um espírito atrasado, como nós mesmos somos atrasados sob muitos aspectos da vida. Quando pensamos nessas questões, então, do perdão, nós precisamos, então, para desenvolvê-la, compreender a situação do outro. É se colocar na situação do outro. É entender que o outro teve talvez as suas razões para nos ferir. Não que elas sejam corretas, mas são as razões que ele entendeu naquele momento. É aquele ser que está naquela condição. Eu acredito que aqui, nenhum de nós que estamos agora reunidos aqui, nós encarnados contamos em 30 pessoas conectadas, graças a Deus por essa tecnologia abençoada que nós temos. Mas temos aí os nossos amigos espirituais também conectados aqui no lar de cada um de nós. Todos nós não seríamos capazes de desenvolver mágoa e ressentimento se um pequeno ser desses que nós amamos, os nossos cães, gatos, pássaros, qualquer um desses seres maravilhosos que compartilham conosco aqui a vida no planeta, nós não ficamos magoados com eles porque eles nos ferem. Eu me recordo que nós tivemos um cachorro em casa quando meu pai foi tentar se aproximar dele e o cachorro mordeu o meu pai bem no rosto. E um vizinho veio se oferecer para matar o cachorro, porque na concepção daquela pessoa, um animal desse precisa ser eliminado. Meu pai ficou indignado, porque mesmo tendo sido ferido pelo cão, ele entendia, é a natureza dele. Ele é assim. Eu não posso ter mágoa de uma fera porque ela me agride. O humano não está muito diferente. Eu não posso ter mágoa de uma pessoa porque ela me ofendeu, porque ela me agrediu. Por quê? É o que ele é ainda. Ele será melhor no futuro? Certamente. Como nós seremos melhores no futuro. Essa visão, essa compreensão de entender que quem nos fere está num estágio de compreensão ainda limitado da vida, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a entender o outro. Não nos ajudará a esquecer o que ele nos fez, mas ajudará a entender de uma forma diferente, que aquela pessoa ela só pode ser aquilo. E ao invés de ela ser alvo da minha raiva, da minha ira, do meu desejo de vingança, ela será da minha compaixão. Não aquela compaixão orgulhosa que diz, eu tenho dó dele porque é um infeliz. Não é essa compaixão que, na verdade, é um simulacro, é uma mentira. A verdadeira compaixão nós nem externamos para as outras pessoas.
Nós sentimos lá no íntimo de pensar, aquela pessoa ainda está limitada naquilo que ela é capaz de ser até aquele momento. Que pena. Isso é a verdadeira compaixão. Então nós precisamos, ao pensar nas pessoas que nos ofendem, nos agridem, pensar, elas estão dentro dos seus limites, daquilo que elas podem hoje ser. Amanhã elas serão melhores, por quê? Há um determinismo na existência de cada pessoa. Todos nós fomos criados perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição. Todos nós somos um projeto divino de um dia nos tornarmos espíritos puros. Mas precisaremos passar por muitas provas, por muitas experiências de burilamento, de crescimento. Então, nós precisamos verdadeiramente ver a vida dessa forma. Dessa forma, nós passamos a ver os que nos agridem, como vemos os animais que, num ataque de fúria, muitas vezes nos atacam. Não significa que estamos igualando esses seres, apenas entendendo que cada um só pode dar aquilo que conquistou até aquele momento. E não podemos esperar mais do que as pessoas são capazes de dar. Então nós vamos entender que não revidar as agressões é um ato de verdadeira coragem e não covardia. Perdoar o outro não representará necessariamente que estamos sendo covardes porque temos medo, mas porque nós somos capazes de entender. Aquela pessoa é somente isso até esse momento. Um dia ela será melhor, como nós também um dia seremos melhores. E quando seremos melhores, é quando nós desenvolvermos em nós essa empatia, essa compreensão, essa aceitação. Que não significa que vamos nos tornar vítimas voluntárias de ninguém. Que vamos permitir que, por exemplo, a pessoa faça o que quiser conosco. Jesus nos falou sobre isso. Ele disse assim, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Esse repreende aqui não é no sentido de vai lá discutir com o seu irmão, não. É no sentido de conversa com ele, esclarece o problema com ele. Externe a ele que aquilo te magoou, que te feriu. Se ele te ouvir, se ele te entender, você terá ganho essa pessoa para a sua vida. Se não, será alguém que talvez tenha uma ruptura ali nas relações, no contato, talvez ele não te entenda, mas o mais importante é que a sua disposição interior era do quê? De entendimento, de reconciliação. Por isso que nós não devemos pensar e permitir, então, que as coisas que as pessoas nos façam nos levem a nos tornarmos pessoas amargas, rancorosas, cheias de melindres porque o outro nos feriu, o outro nos magoou. Vamos entender de forma justa que cada um está no seu estágio espiritual possível. Podemos nos preservar dessas situações? Sim. Podemos evitar uma exposição desnecessária? Sim, sempre poderemos. Podemos sim nos preservar. E ainda assim poderemos aplicar o que Jesus falou. Poderemos ainda assim orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Essa é uma forma, por exemplo, de estabelecermos um clima de paz entre nós e as outras pessoas. Em nossas orações, vamos trazer a figura dessa pessoa para a nossa mente e pedir a Deus que proteja essa pessoa, que a envolva em paz, em realizações, em transformação, para que ela encontre equilíbrio e paz. Peçamos a Deus para que Ele nos dê a serenidade, a lucidez de nos tornarmos capazes de entender essa pessoa. Esse é o mais alto culto a Deus que nós podemos realizar. É nós estarmos em paz com o mundo. Estarmos em paz com os seus filhos. Não existe forma mais perfeita de adoração a Deus do que esta. Quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento da lei de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus arrematou ali dizendo, olha,
E o segundo, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Percebe que não há possibilidade de amor a Deus sem amor ao próximo? São coisas que estão profundamente interconectadas. Por isso que eu disse agora que a maior forma de louvarmos, honrarmos a Deus é estabelecermos a paz entre nós e o próximo, ainda que o próximo esteja errado, ainda que ele seja alguém que nos agride e nos fere, ainda que ele seja alguém que nos magoa e nos traz descontentamentos. Nós podemos estabelecer essa paz dentro de nós, nos preservando fisicamente das ameaças, das agressões, nos poupando muitas vezes daquelas convivências tóxicas que já experimentamos de tudo e percebemos que não há mais o que fazer neste momento. E aí nos permitimos o afastamento salutar para recobrarmos a nossa força, o nosso bem-estar. Mas precisamos estabelecer a paz mentalmente, a paz em nosso interior. E é assim que nós iremos mudando a nossa vibração em relação a essas pessoas. É assim que nós vamos nos libertando dessas algemas mentais ou dessas ligações, dessas correntes mentais que nos prendem ao ressentimento, à mágoa, à falta de perdão. Nós, para não sentirmos ódio e rancor, necessitamos então ver a vida de uma forma diferente. É nós aplicarmos esses conhecimentos elevados que temos recebido, não apenas no Espiritismo, mas todas as interpretações do Evangelho nos leva a entender que é somente o amor que nos liberta, que nos eleva, que nos pacifica, que nos conforta. Amor não é necessariamente ternura, carinho, confiança, como aquele que há entre pessoas íntimas, entre amigos verdadeiros. O amor, nesse contexto amplo da humanidade, é, sobretudo, compreensão, aceitação da realidade do outro. É entender que todos nós somos espíritos em evolução. É entender que cada um está num momento dessa evolução e um dia todos nós estaremos libertos de tudo isso. As histórias que os espíritos nos contam nos mostram que até hoje há pessoas que conservam ódios milenários. Mesmo tendo passado para o outro lado da vida, ainda tem ressentimentos de mágoas, de males que foram praticados há muito tempo atrás. São almas que permaneceram presas mentalmente em suas dificuldades, em seus problemas, em suas mágoas e se tornaram cativas. O grande problema de não perdoarmos o outro é que nos escravizamos ao sofrimento. Porque todas as vezes que lembramos do outro com mágoa, a nossa dor ressurge, ela reaviva, ela nos faz sentir tudo difícil de novo. Então, perdoar é fundamentalmente uma libertação a nós mesmos. E aí, de quebra, você ainda liberta o outro. Ele responderá sempre pelos seus erros, como nós respondemos pelos nossos. Muitas vezes nós queremos uma justiça implacável e imediata porque a nossa confiança na justiça divina ainda não está 100%. O dia que for 100% em que nós entregamos nas mãos de Deus e que o destino daquela pessoa seja cuidado pelo Pai, nós já não precisamos nos preocupar mais com vingança. Isso não quer dizer que nós não vamos precisar exercer na Terra justiça dentro dos padrões, dos códigos que a gente tem legais hoje, abdicando, por exemplo, de que aquele que cometeu uma falta que é prevista em lei seja necessariamente educado aí pelo sistema judiciário. Não quer dizer que nós vamos simplesmente nos omitir nisso. Nós estamos falando de nos libertarmos de sentimentos, de ódio, de rancor, de raiva, de indignação, de desejo de vingança, dessa indignação exacerbada que nós temos, que nada mais é muitas vezes do que melindre, né? De acharmos que não éramos merecedores de absolutamente nada que pudessem nos fazer. É disso que nós estamos falando, de não criarmos esses vínculos mentais que nos prenderão às pessoas.
Perdoar será, então, sempre entendermos essas questões do ponto de vista espiritual. É estarmos além do que apenas a vida imediata nos apresenta. Porque certamente todos responderão por cada um dos seus atos sempre, e de forma justa, de forma equilibrada. A nós caberá sempre o perdão e a boa disposição em nos reconciliarmos, em nos ajudarmos, e lembrando que devemos perdoar infinitamente. Quando perguntar a Jesus, quantas vezes perdoarei meu irmão? O que Jesus falou? 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Ou seja, ninguém vai ficar marcando na cardeneta, né? Que eu cheguei na 490 vezes que te perdoei, a partir de agora não te perdoo mais. Ninguém faz essa conta. Quando Jesus falou assim, ele disse claramente, olha, perdoe sempre. A liberdade será sua, a paz interior será sua. E que Jesus possa nos iluminar. Eu, especialmente, para que eu consiga de verdade, gente, colocar tudo isso em prática, porque eu sei que falar é muito fácil, porque a gente estuda, a gente aprende, tem um amigo espiritual que nos ajuda de forma sempre muito generosa, porque ele é conhecedor de todas as minhas dificuldades, e mesmo assim está ali sempre nos ajudando. E que nós consigamos, então, colocar isso dentro de nós, realmente viver essas verdades espirituais em nós. Lembremos que todas as vezes que nós pedirmos a Deus aquilo que é fundamental à nossa vida espiritual, Ele nos concederá. E com essa certeza é que eu convido todos agora, neste instante, para fazermos a nossa oração final. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, mais uma vez, pedindo ao Senhor da vida, permita, Pai, que sejamos capazes de entender o nosso próximo. E nós o trazemos, Senhor, agora em nossa mente, na Tua presença, Pai. Essa figura do irmão que nos magoou em algum momento da nossa jornada. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo. Que possamos, neste instante, Senhor, com o coração aberto, acolher esta pessoa num abraço fraternal, Senhor. Transmitindo a ela todo o desejo que nós temos de que entre nós exista a paz. E que ela possa sentir, Senhor, que somos seu irmão, sua irmã. Somos parte um do outro e assim nós desejamos, Senhor, vivermos em paz com o nosso próximo. E nessa onda de paz, de harmonia, sentindo a presença amorosa dos teus emissários divinos, que nos ajudam, que nos amparam, possamos visualizar este planeta, essa terra maravilhosa, Senhor, a nossa morada celeste. Esse mundo tão magnífico, em que há tantas possibilidades de trabalho, de crescimento, em que a vida é tão exuberante e esplendorosa. Esse local tão abençoado, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa envolver a todos que aqui evoluem, trabalham, a todos os seres que aqui habitam, Senhor. Sobretudo em nós, espíritos que já atingimos o domínio da razão, que possamos ser zelosos e amorosos no cuidado com este mundo, Senhor. No cuidado uns com os outros.
E nessa imensa esfera magnífica que vossas mãos sábias talharam com tanto amor para que a nossa evolução aqui se fizesse, visualizamos o contorno do nosso país, a nossa pátria, esse pedaço do planeta que o Senhor nos permite viver. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar ao nosso país e tocar no fundo do coração homens e mulheres que governam, que legislam, que julgam, que administram os bens materiais, que promovem a cultura e a ciência, Senhor. Que o Senhor ilumine essas mentes, que eles possam ser amparados pelos espíritos amorosos e possam ser dóceis ao convite de produzirem sempre o bem coletivo, Senhor. Que o Senhor possa amparar a todos os que sofrem e padecem provas difíceis e desafiadoras, Senhor. Em especial os nossos irmãos que estão dormindo nas ruas, sob o frio, muitas vezes sob o ataque da violência, da incompreensão de outros irmãos infelizes. Que possa haver, Senhor, o conforto, mas possa haver também a oportunidade de renovação a essas vidas, Pai. Inspira mais generosidade no coração de todos, para que possamos nos mobilizar em favor desses irmãos. E há tantos outros que sofrem provas apenas no seu mundo íntimo, Pai. Pessoas que carregam fardos pesados que não contam a ninguém. Que o Senhor possa suavizar essas aflições, essas dores e os envolvê-los em muita paz. E que eles possam ser fortalecidos e encontrem oportunidades e possibilidades de solução desses conflitos, Senhor. Pai, renova as nossas vidas, Senhor, para que sejamos sempre instrumentos da vossa vontade e que tenhamos sempre a boa vontade para com os nossos irmãos. E com o coração pleno de gratidão, mais uma vez dizemos, Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair-nos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E que o Senhor possa abençoar o lar de cada um dos nossos amigos que conosco participaram desta reunião, Senhor. Levando paz, esperança, harmonia, cura, refazimento, união, alegria, Senhor. Gratidão por tudo, Pai. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, eu gostaria de ficar mais tempo aqui falando, mas nós precisamos encerrar. Que a paz de Jesus esteja com todos. Um grande abraço a todos aqui que se conectaram conosco nesta noite. Que Jesus possa iluminar a mente, o coração de vocês sempre. E que sempre encontrem a paz, a alegria em tudo que realizarem. Um grande abraço a todos e uma boa noite e até uma próxima ocasião.